Ainda existem aqui as licenças, vamos para elas, né? Licença é autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedido ao policial militar. E pode ser, aí vamos lá, para as modalidades de licença. Especial, trato de interesse particular, que é a LTIP, acompanhar tratamento de saúde de pessoa da família, tratamento de saúde própria, maternidade, paternidade para acompanhar cônjuge. Especial é aquela em que o afastamento ele vai durar 3 meses e será gozado de uma só vez, podendo ser suspensa a qualquer época a critério do interessado. Quem é que faz jus a esse afastamento, a essa licença? O militar ele tem direito a cada 5 anos, ou seja, a cada quinquênio, de efetivo serviço prestado à corporação, concedido ao militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. Ou seja, o policial militar, o que ele fez? Ele pediu para se afastar, para que ele tivesse direito a essa licença especial. No caso da licença especial, desde que ele já tenha 5 anos de efetivo exercício, ele pode se afastar durante 3 meses, tá? Vai gozar de uma só vez. E ele pode interromper a qualquer época, a critério do próprio interessado. O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço, ou seja, está afastado, não está trabalhando, mas não é por isso, por exemplo, que ele não conta o tempo de serviço para a inatividade. Ela vai ser contada normalmente, tá bom? Os períodos de licença especial não gozada pelo policial militar serão a pedido computados dia a dia e contado em dobro, para fins estabelecidos nesse estatuto. Licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de licença, para tratamento de saúde ou para que sejam cumpridos atos de serviço, tá bom? Uma vez concedida a licença especial, o policial militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exerce e ficará adido à organização policial militar onde servir. Fica à disposição enquanto está afastado durante esses 3 meses. São 3 meses em que ele recebe remuneração normalmente. A remuneração do policial militar, ela vem normalmente sem nenhum tipo de prejuízo. Inclusive, nem prejuízo para a contagem de tempo ele terá, tá? A licença especial só poderá ser suspensa ex officio em caso do país entrar em estado de defesa ou de sítio, ou para cumprimento de sentença, que importe em restrição de liberdade individual. Wagner, eu tenho uma dúvida. A licença especial ela pode ser, por exemplo, suspensa em razão de necessidade de serviço? Não, tá? Você bote aí uma observação. Não poderá ser suspensa, não poderá ser suspensa em razão de necessidade de serviço. Necessidade de serviço. Apenas ela poderá ser suspensa nos casos que tem previsão legal, ou seja, a suspensão ex officio, ou seja, aquela suspensão que vai ser imposta ao militar pela própria corporação. Se ela vai ser imposta ao militar pela própria corporação, a gente vai dar o nome de suspensão ex officio. Quando é que ela vai ocorrer? Quando o país entrar em estado de defesa ou estado de sítio, ou para cumprimento de sentença que importe restrição, cumprimento de sentença que importe em restrição à liberdade individual. Ou seja, se a gente está diante de algo que vai retirar a liberdade individual, restringe a liberdade individual do policial militar, ou se a gente está diante de estado de defesa ou estado de sítio, é possível que a licença especial seja suspensa de ofício, ou seja, por imposição
ao militar, por imposição da própria administração pública. E aí, nesse caso, o que é que eu tenho? A licença ela vai ser restringida e o policial militar retiraria novamente numa nova oportunidade. Eu não posso enxergar condição de suspensão em razão de especificamente necessidade de serviço. Aí não, tá? Aí a lei não traz essa previsão legal, tá bom? Wagner, tratamento de interesse particular, a famosa LTIP. LTIP. Qualquer policial militar poderá atirar desde que ele tenha 10 anos ou mais de serviço, ou seja, ele já é uma praça, no caso, aliás, um militar, não só praça, né? Ele é um militar considerado estável. Militar considerado estável. Por que só com 10 anos, Wagner? Porque assim é definido em norma, né? A gente tem que tentar entender que os policiais militares, os bombeiros militares, os militares estaduais, eles compõem é como se fossem uma forma especial de servidores públicos. Essa é a definição que quase não sai agora, mas é uma definição especial. Então, em razão disso, a própria condição, por exemplo, deles serem estáveis ou não, ela é diferenciada. Não é do mesmo jeito que o servidor comum, que passa por avaliação de desempenho e após 3 anos, após o fim do estágio probatório, já é considerado estável, tá bom? Então, licença para tratar de interesse particular, concedida ao policial militar, com 10 anos ou mais de efetivo exercício, serviço, que a requerer com esta finalidade. A licença para o trato de interesse particular será concedida sempre com prejuízo da remuneração e do tempo de efetivo serviço, podendo ser suspensa a pedido e a qualquer tempo do período do seu gozo. Qual é o limite, Wagner? O limite são 2 anos, tá? Deixa eu apagar aqui. O limite vão ser 2 anos. O militar só pode fazer o pedido após concluir, aliás, após 10 anos ou com 10 anos, tá? Com 10 anos ou após os 10 anos. E outra, sem remuneração. Esse é o principal problema da licença para tratar de interesse particular, porque sempre não tem exceção, sempre com prejuízo da remuneração e do tempo de serviço. Agora, com relação ao tempo de serviço, pronto, podendo ser suspensa a pedido a qualquer tempo. A licença que trata para trato de interesse particular é concedida pelo comandante-geral da Polícia Militar, desde que o país não se encontre em estado de defesa ou estado de sítio. O período máximo de licença para o trato de interesse particular será de 2 anos contínuos ou não podendo ser obtida nova licença após completar o prazo, ou seja, apenas uma única vez, tá? A licença especial, a LTIP, apenas uma única vez, tá certo? Apenas uma única vez. A licença para trato de interesse particular poderá ser suspensa ex officio, em caso do país entrar em estado de defesa ou de sítio, ou para cumprimento de sentença que importe em restrição à liberdade individual, ou seja, nas mesmas condições da suspensão da licença especial. Nas mesmas condições da suspensão da licença especial. Beleza? Agora, não entendi. Assim como a licença especial ela pode ser suspensa em caso de estado de defesa ou de sítio, ou para cumprimento de sentença que importe restrição à liberdade individual, a mesma coisa se aplica para a licença para tratar de interesse particular, tá bom? Então, elas seriam semelhantes nesse sentido. Da licença para acompanhar tratamento de pessoa da família, em pessoa da família. Essa aqui, ela tem uma peculiaridade específica, né? Se bem que peculiaridade já é específica, né? Vamos lá, ela tem algumas peculiaridades, digamos assim. Quais seriam elas? Ó, o policial militar poderá obter licença para acompanhar tratamento de saúde de pessoa da família,
desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Pode se afastar? Pode. Agora tem que comprovar, ó, terá que comprovar a real necessidade e desde que não possa ser feita simultaneamente com o exercício do cargo, tá bom? A licença de que trata o caput desse artigo será concedida pelo comandante-geral ao policial militar depois de ter sido, olha aqui, ó, exarado parecer da junta médica da Polícia Militar de Saúde, ou seja, há uma necessidade de um parecer, tá certo? Parecer da junta médica. A licença terá duração máxima de 30 dias, podendo ser prorrogada por iguais períodos através de novos pareceres da junta da Polícia Militar de Saúde. Qual é o prazo máximo desse afastamento do servidor para cuidar de alguém em pessoa da família, tratar saúde em pessoa da família? É de 30 dias, mas que pode ser prorrogado por iguais períodos, tá bom? O prazo máximo dessa licença será de 24 meses contínuos ou não. 24 meses contínuos ou não é o prazo máximo da licença para tratar saúde em pessoa da família. A licença de que trata esse artigo será concedida com remuneração integral até o prazo máximo de 12 meses ininterruptos. Ó, sempre vai ter essa condição. Nunca você vai tirar esse afastamento, essa licença, e sempre com a remuneração integral. Num determinado momento você deixa de receber a remuneração integral com 2/3 da remuneração se exceder este prazo. Ó. Ou seja, o servidor, quando ele ultrapassar o período descrito, ou seja, de 12 meses, aí a licença vai ser, ela continua, mas ele só vai receber, ó, 2/3 da remuneração se exceder o prazo. Então vamos lá. Eu tenho uma licença de 30 dias, que pode ser prorrogada por iguais períodos, e aí, a perder de vista? Não a perder de vista. Só até o 24º mês. Contínuos ou não. Só que quando ela ultrapassar 12 meses, ó, chegar no limite, daí em diante, o servidor já vai ter prejuízo de 2/3 da remuneração se exceder o 12º mês, tá bom? Tá ok? Tranquilo? Bora para a próxima. Deixa eu apagar aqui, né? Verificado não mais persistir a causa que motivou a licença para acompanhar tratamento de saúde de pessoa da família, a autoridade competente poderá mandar cassá-la a pedido ou ex officio, sendo que no segundo caso só se realizará após a inspeção de saúde realizada pela Junta Policial Militar de Saúde. Ó, verificado não mais persistir a causa que motivou a licença para acompanhar o tratamento de saúde da pessoa da família, a autoridade competente poderá mandar cassá-la a pedido ou de ofício, sendo que no segundo caso só se realizará após a inspeção de saúde realizada pela junta. Ou seja, quando acabar o motivo que gerou o afastamento do militar, a licença para acompanhar a pessoa da família, o que vai acontecer com esse policial militar? Ele pode pedir para retornar ou o Estado pode mandar ele voltar, a corporação mandar ele voltar. Mas caso ela mande voltar, ó, seja obrigatório o retorno, só se realizará após inspeção de junta médica. Ou seja, não há como você simplesmente mandar voltar sem que alguém, o órgão específico, né, no caso a Junta Policial Militar de Saúde, mande que o servidor retorne. Lembrando que quando a gente fala aqui em cassação dessa licença, não é punição, tá? A cassação nesse sentido não é uma punição. A cassação, neste caso, não configura sanção disciplinar.
Não configura sanção disciplinar, tá bom? E aí vem licença para tratamento de saúde própria. É aquela do próprio servidor, que não vai ter prejuízo de remuneração, que não vai ter prejuízo na contagem de tempo para a inatividade. É aquela que você, policial militar, tem direito naturalmente, tá? Licença para tratar de saúde própria será concedida pelo comandante-geral, ex officio, ao policial militar mediante inspeção de saúde e terá a duração de 30 dias, podendo ser prorrogada por iguais períodos. A licença terá início na data em que o policial militar for julgado incapaz temporariamente para o serviço, pelo médico ou pela junta médica de saúde, que conclua pela necessidade da mesma, mesmo no caso a licença para tratar de saúde. Se a natureza ou a gravidade da doença for atestada por médico especialista estranho à polícia militar, o policial será atendido pela junta médica para homologar ou não o atestado apresentado. Não entendi. O policial militar ele pode iniciar a licença pela própria junta médica, né? Caso ele vá até a junta médica e aí, nesse caso, ela ateste que ele precisa desse afastamento. Ou o cara pode fazer o que é o comum, ir num médico particular, o médico particular atesta, diz que ele tem que ser afastado da atividade laboral, do trabalho por 30 dias, só que aí isso aí vai ter que ser encaminhado a uma junta médica. E lá na junta médica homologa-se ou não, ou seja, aceita o que está descrito no atestado ou não, tá? O policial militar feminino, gestante, terá direito à licença maternidade com duração de 120 dias, tá? 120 dias é a duração da licença maternidade. 120 dias. Que vai ser feito o pedido a partir do 8º mês de gestação ou a contar da data do parto, mediante requerimento da interessada e após inspeção de saúde, sem prejuízo da remuneração e da contagem de efetivo serviço. Terá também direito a essa licença o policial militar feminino que aceitar a guarda de criança com idade inferior a 30 dias, por determinação judicial, ou recebê-la como filho adotivo, contados a partir da data do aceite. Ou seja, se ela pega uma criança nessas condições com até 30 dias, com idade inferior a 30 dias, ela também teria direito aos 120 dias de afastamento em razão da licença maternidade. Policial militar homem, né, terá direito à licença paternidade com duração de 5 dias. 5 dias é a duração da licença paternidade, tá bom? Concedidos a contar da data do nascimento do filho, mediante requerimento do interessado. Terá direito a essa licença o policial militar que aceitar a guarda de criança com idade inferior a 30 dias, por determinação judicial, ou recebê-la como filho adotivo, contados a partir da data do aceite. A mesma situação para o homem também se aplicaria. Qual é a diferença? Que no caso da licença maternidade a gente está diante de algo de 120 dias, ó, licença. Eu tenho aqui a licença maternidade, licença gestante, não é isso? E eu tenho a licença paternidade. Como é que vai funcionar então? Aqui, ó, é assim, paternidade 5 dias, tá? E a licença gestante ou maternidade 120 dias, tá certo? Nos dois casos, existe a possibilidade, caso eles aceitem guarda de criança com idade inferior a 30 dias, nos dois casos, por determinação judicial, recebê-lo como filho adotivo, contados a partir da data de aceite. Quem policial militar teria aos 120, caso seja feminino, e no caso do paterno, teria direito também aos 5 dias, tá? Licença para acompanhar cônjuge. Deixa eu apagar aqui de novo. Acompanhar cônjuge, como assim? Esposa, marido, tá? Terá direito à licença para acompanhamento do cônjuge quando ele mandado servir ou frequentar curso fora, for ele mandado servir ou frequentar curso fora do Estado. Se o cônjuge é policial militar e seu afastamento do Estado é para frequentar curso de interesse da corporação, a licença será com remuneração e contado o tempo como de efetivo serviço, correspondente ao período do curso. Então, se o marido da policial militar, se a esposa do policial militar se afasta em razão de um curso do interesse da corporação, a licença, inclusive, será remunerado e contado o tempo para efeito de inatividade, tá bom? Se o cônjuge é policial militar, mas seu afastamento é por outro motivo, que não curso,
a licença será sem remuneração e sem contagem de tempo de efetivo serviço. Se o cônjuge não é policial militar, a licença será sem remuneração e sem contagem de tempo efetivo, qualquer que seja a circunstância. Então, eu tenho 3 possibilidades. A possibilidade de quem se afasta para fazer curso de interesse da corporação, de quem se afasta para fazer curso que não é do interesse da corporação e quem se afasta e sequer é policial militar, no caso do cônjuge eu estou falando, tá? Então, no caso de não ser policial militar, independente da finalidade, não vai contar tempo do cônjuge que se afastou também, nem para efeito de inatividade e sem remuneração. Se o servidor que se afastou, licença para acompanhar o cônjuge, o marido, a esposa, também é policial, mas não é do interesse da administração, sem contagem de tempo, sem remuneração. Se quem se afastou está se afastando para acompanhar o cônjuge, policial militar, e que está fazendo curso do interesse da administração, conta tempo para efeito de inatividade, e eu também tenho a questão da remuneração, que vai ser paga do mesmo jeito, tá bom? Beleza? As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares. Serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas nas leis e regulamentos da corporação. São recompensas: prêmio de honras ao mérito, condecorações por serviço prestado, tempo de serviço ou aplicação e estudo, elogios, louvores e referências elogiosas e as dispensas do serviço. Dispensa do serviço são afastamentos totais, em caráter temporário, concedido pelo comandante-geral, chefe ou diretor de OPM, aos militares diretamente subordinados, sem prejuízo da remuneração, sem prejuízo da contagem de tempo para a inatividade, tá bom? As dispensas serão concedidas com remuneração integral e computados como tempo de efetivo serviço. Da apuração do tempo de serviço. Os militares começam a contar tempo de serviço a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação ou nomeação para posto na Polícia Militar, tá? Desde o momento em que ingressou no curso de formação, já está valendo ali a contagem de tempo para a inatividade e outras situações, tá? Considera-se como data de inclusão para fins desse artigo. Data do ato em que o militar é considerado incluído na corporação, data de matrícula em órgão de formação, data de apresentação do policial militar pronto para o serviço após ato de nomeação. Ele, o policial militar reincluído, recomeça a contar tempo de serviço a partir da data de reinclusão. Quando for por motivo de força maior, oficialmente reconhecido, inundação, naufrágio, incêndio, sinistro aéreo ou outras calamidades, faltarem dados para a contagem de tempo de serviço, caberá ao comandante arbitrar o tempo a ser computado para cada caso particular, de acordo com os elementos disponíveis, tá? A apuração do tempo do policial militar será feita através de somatório de tempo de efetivo serviço, tempo de serviço averbado. O que é o averbado? É aquele que está sendo contado, mas que necessariamente não foi retirado pelo servidor. Como é que se averba? Vamos imaginar que você trabalhou fora de carteira assinada, então você vai contar aquele tempo para efeito de inatividade. Você serviu às Forças Armadas, então esse tempo vai ser contado para efeito de inatividade. E isso se chama averbação, tá? Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre data de inclusão e data de limite estabelecida para o desligamento. É esse que a gente vai chamar de tempo de efetivo serviço. Prestado em órgão público federal, estadual ou municipal, antes do ingresso na Polícia Militar, será computado como de efetivo serviço e será também considerado como tempo de efetivo serviço os períodos de licença especial e férias não gozadas e contadas em dobro. A gente, inclusive, já falou sobre isso, tá? O militar, policial militar da reserva, convocado para o serviço ativo, em conformidade com o artigo 118, terá o tempo que passar nesta situação, computado também como de serviço ativo, tá bom? 111. Não será computável para qualquer efeito o tempo que ultrapassar de um ano contínuo ou não de licença para tratamento de pessoa em pessoa da família, de forma alguma, passado em licença para trato de interesse particular, passado como desertor e decorrido em cumprimento de pena de suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença transitado em julgado. Prestou bem atenção? Quando o militar se afasta para acompanhar, para tratar a saúde em pessoa da família,
Quando você tem 1 ano, você tem os prejuízos remuneratórios, como ele só passa a receber 2/3 da remuneração. Aqui ele já não conta mais para efeito de inatividade o tempo de serviço, tá certo? O tempo que ele passar como desertor, ele desertou a partir quando ultrapassou 8 dias da ausência, já virou desertor. Mas e se ele nunca mais voltar? Aí eu vou deixar que o tempo compute para efeito de inatividade? Não, o tempo de desertor não conta nesse efeito, nesse sentido. Decorrida em cumprimento de pena de suspensão do exercício, a mesma coisa, e por aí vai, tá? Decorrida em cumprimento de pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado também, desde que não se tenha concedido suspensão condicional da pena, tá? O tempo que o policial militar vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos, em acidente, quando em serviço, na manutenção da ordem pública ou em razão de moléstia adquirida no exercício de qualquer função policial militar, será computado como se ele tivesse passado no exercício daquelas funções. Está afastado em razão de ferimento recebido em acidente quando em serviço ou na manutenção da ordem, todo o tempo de afastamento conta para efeito de inatividade de contagem de tempo. O tempo passado pelo policial no exercício de atividades decorrentes ou dependentes de operação de guerra será regulado em legislação específica. A data limite para o final da contagem de ano de serviço para fins de passagem à inatividade será do desligamento do serviço ativo. O limite é o desligamento, tá? O que mais? Das disposições diversas e finais, né? Ou seja, o fim praticamente do Estatuto dos Servidores, dos Policiais Militares do Estado de Alagoas. Na contagem dos anos de serviço, não se pode computar qualquer superposição de tempo de serviço público, federal, estadual, municipal, fundacional, pública ou privada, prestada ao mesmo tempo e já computada após a inclusão, matrícula em órgão de formação, nomeação para posto ou graduação ou reinclusão na Polícia Militar, nem com os acréscimos de tempo para os possuidores de curso universitário. É aquele tempo em que você, por exemplo, você é policial militar, está fazendo um curso e quer que o curso também conte como se fosse algo a mais, sendo que você já está contribuindo, você já está em atividade, e aí você quer colocar um período a mais. Então essa superposição ela não é possível, tá? De acordo com o próprio Estatuto do Servidor, do Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas. Policial militar da ativa poderá contrair matrimônio, desde que observada a legislação civil peculiar. Agora, por que isso aqui é bobo? Como é que pode? O policial militar é proibido de casar? É porque existem estatutos e regulamentos policiais e militares que pedem que o servidor, que o policial militar, por exemplo, no curso de formação, não contraia o matrimônio. Ele não pode casar quando está no curso de formação, por uma série de motivos aí, não vale nem a pena a gente entrar na seara. Mas aí, em razão disso, o que o artigo 116 está dizendo? Que ele pode sim contrair, desde que observada a legislação civil peculiar. É vedado o casamento ao cadete, masculino e feminino, durante a realização do curso de formação de oficiais, o que eu acabei de dizer. Quando você está no curso de formação, existem normas que proíbem o casamento. Ao policial militar masculino e feminino, fica vedado o casamento durante a realização do curso de formação de soldados e sargentos também, tá? Policial que contrair matrimônio em desacordo com o parágrafo 1 e 2 será desligado, ex officio, no curso em que esteja matriculado. Ou seja, rua, não tem jeito, tá? Nomeação de policial militar para encargos de que trata o inciso 6 somente poderá ser feita pela autoridade federal, pelo governador do estado, enquanto permanecer no quadro que trata do cargo de que trata o inciso, é assegurado ao policial militar. Opção entre remuneração do cargo ou emprego, do posto ou graduação, promoção apenas pelo critério de antiguidade, porque ele não está exercendo a função. Oficial da reserva poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do governador, para ser designado para conselho de justificação, ser encarregado de inquérito policial militar ou incumbido de outros procedimentos. O oficial convocado nos termos do artigo terá direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, e contará o tempo desse serviço em seu favor. Ou seja, voltou para a atividade, foi convocado, passou a ser militar da ativa. O que eu falei lá no começo? Eu disse, carreira, a ascensão, a carreira continuada, ela é específica do militar da ativa. Ah, mas o militar convocado passou a ser da ativa. Ele não tem direito à promoção.
todos os direitos e deveres, exceto o de promoção, tá bom? A convocação e designação de que trata esse artigo terá a duração necessária ao cumprimento da missão que lhe deu origem, não devendo ser superior ao prazo de 12 meses e dependerá da anuência do convocado, que será precedida de inspeção de saúde. É vedado o uso, por parte de organização de civil, das designações que possam sugerir sua vinculação à polícia. Por exemplo, de repente, uma empresa de segurança utiliza uma viatura, utiliza uma nomenclatura que se confunde com a própria polícia, seja com um grupamento especial, enfim, isso é proibido, tá? Excetuam-se das prescrições desse artigo as associações, clubes e círculos que agregam membros da Polícia Militar. Os beneficiários do policial militar da ativa, falecido ou extraviado em ato de serviço, terão direito à pensão especial paga pelo Estado, correspondente à remuneração integral do novo posto ou graduação, caso o qual venha a ser promovido, tá bom? São adotados na polícia, em matéria não regulada na legislação, as leis e regulamentos em vigor no Exército Brasileiro. Ocorrendo o licenciamento no serviço ativo a pedido previsto nessa lei, é facultada a reinclusão uma vez satisfeitas as seguintes exigências, tá? E aí tem todo o critério de coisa a ser exigido. Cadetes serão declarados aspirantes a oficiais pelo comandante-geral, mas de aspirante a oficial, a segundo-tenente, por ato do governador do estado, porque aí a gente vai estar diante do primeiro posto do oficialato a ser ocupado, tá bom? O oficial da polícia que tiver exercício no cargo de comandante-geral por 2 anos consecutivos ou 4 alternados, quando exonerado, será transferido para a reserva remunerada, tá bom? Vamos aqui, o que mais? Considera-se acidente de serviço, aí ele vai citar quais seriam as condições em que se encaixariam como acidente em serviço, né, da ativa quando no exercício de suas atribuições, exercício dos deveres previstos no Estatuto, cumprimento de ordem, decorrer de viagem imposta por motivo de movimentação, ou seja, em razão de trânsito, por exemplo. Será aplicado o disposto no caput desse artigo ao policial militar da inatividade quando convocado, designado para o serviço ativo, enquanto durar a sua permanência nessa situação. Não se aplica aos militares acidentados em decorrência da prática de crime doloso ou culposo, transgressão disciplinar ou litígio entre superior e subordinado, tá bom? Vamos aqui, o que mais? Eu ainda tenho mais alguns pontos. O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato, poderá recorrer ou interpor pedido de queixa, reconsideração ou representação, seguindo a legislação vigente na corporação. Regra geral, isso aqui está lá no Código Disciplinar. Direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá, regra, em 15 dias, a contar do recebimento da comunicação oficial, quando se tratar de composição de quadros de acesso para promoção. E de 120 dias, que é a regra do direito administrativo nos demais casos, tá? Policial militar aprovado em concurso público para o curso de formação de oficiais será automaticamente, após sua matrícula, transferido para o quadro de praças especiais e comissionado na graduação de cadete do serviço temporário, tá? Policial militar comissionado no grau hierárquico previsto no serviço temporário, que seja desligado no curso que frequenta, pelos motivos abaixo relacionado, terá essa situação regulada na seguinte forma. Problema de saúde, permanecerá no serviço ativo na unidade de ensino, no mesmo grau em que se encontrava na ocasião do desligamento, e terá matrícula assegurada uma única vez, após ser considerado apto em inspeção de saúde. E aí o não aproveito intelectual, a gente tem aqui. Se oriundo da própria corporação, será exonerado no grau hierárquico que exerce no serviço temporário. Se oriundo do meio civil, será exonerado no grau hierárquico que exerce no serviço temporário, transcorrido para uma unidade do corpo de tropa na graduação de soldado de 2ª classe, tá bom? Viu que o que mais? Policial militar indicado para exercer cargos e funções estranhos à polícia só será oficializado após a sua anuência, não se excluindo a responsabilidade dos atos administrativos aos quais a lei lhe impuser. Aplica-se aos militares femininos a legislação e as normas em vigor na corporação no que lhes couber. Cabe à Polícia Militar a supervisão das atividades operacionais das guardas municipais e das empresas de vigilância. E dá para se notar que
é um estatuto antigo, né, da década de 90, em 1992. Então, esse foi o nosso estatuto dos policiais militares do estado de Alagoas, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com o curso que eu estou à disposição para retirar toda e qualquer condição que você venha a criar, que você venha a ter em razão do não entendimento de alguma norma, em razão de alguma ponta que tenha ficado não bem explicada, enfim, estou à disposição para qualquer tipo de dúvida, tá bom? Abraço para todo mundo, fiquem com Deus, aqui foi o Wagner Lobo, direto do Focus Concurso de Cascavel, no Paraná. Abraço para todo mundo, valeu!